O som da chuva batendo contra o vidro da janela era o único que se ouvia no quarto. Márcia estava parada diante do espelho, vestida de noiva, os olhos marejados e o coração pulsando como se quisesse fugir antes dela. O vestido era impecável, branco, rendado, caro, mas parecia uma prisão. Ela respirou fundo. O celular em cima da penteadeira vibrava com mensagens do noivo, da mãe, das madrinhas. Todos perguntavam onde ela estava, por que estava demorando tanto. Ela não sabia como explicar que, de repente, aquele casamento deixara de fazer sentido. "Eu não o amo", murmurou, encarando o próprio reflexo. As lágrimas começaram a descer, borrando o batom cuidadosamente aplicado. Márcia tirou o véu com um movimento brusco, agarrou a barra do vestido e o rasgou até o joelho. Sem pensar, pegou uma mala pequena, jogou dentro o passaporte e um par de sapatos baixos. Não queria luxo, não queria promessas vazias. Queria apenas liberdade. Horas depois, já no aeroporto, ainda ouvia a voz da mãe ecoando em sua cabeça. "Você vai jogar fora o futuro perfeito, Márcia!" Mas o futuro perfeito parecia uma gaiola dourada. E foi assim, entre lágrimas e coragem, que ela embarcou para o lugar mais distante que encontrou disponível, Seul. As primeiras semanas foram um caos. Márcia não entendia o idioma, o clima era gélido e as ruas iluminadas pareciam um labirinto. Passava os dias caminhando sozinha, tentando se reconhecer entre rostos desconhecidos. Até que numa tarde, ao tropeçar em uma calçada molhada, derrubou o café quente sobre o terno de um homem. "Ah, me desculpe, eu não vi", ela disse em inglês desesperada. O homem olhou para ela, surpreso, depois sorriu com gentileza. "Tá tudo bem", respondeu em inglês suave, com um sotaque coreano. "Acontece." Ele se chamava Ho-jun, um jovem arquiteto, simples, mas com olhos que pareciam enxergar além das aparências. Ele ajudou a limpar o café derramado e, antes de se despedirem, ofereceu-lhe um guarda-chuva. A chuva pode ser cruel aqui, mas também pode trazer encontros inesperados. Márcia ficou parada, observando-o sair sobre a garoa. Pela primeira vez em semanas, sentiu algo dentro de si se acalmar, uma sensação estranha, como se estivesse exatamente onde deveria estar. O destino parecia ter começado a escrever uma nova história, uma história que ela jamais imaginou viver. Márcia segurava o guarda-chuva azul com firmeza enquanto a chuva caía fina sobre as ruas iluminadas de Seul. Aquele simples gesto de gentileza a acompanhava há dias. Desde o encontro com Ho-jun, algo mudara dentro dela. Já não se sentia tão sozinha. Toda manhã passava pela mesma cafeteria onde o acidente com o café acontecera, talvez esperando inconscientemente vê-lo de novo. E numa quarta-feira fria, o destino atendeu. "Você de novo?", disse ele com um sorriso tímido, equilibrando 2 copos nas mãos. "Talvez eu esteja devendo um café, ou 2", respondeu ela, rindo nervosa. Ele estendeu um dos copos para ela. "Então estamos quites." Sentaram-se perto da janela, observando o movimento lá fora. Ho-jun falava com calma, um inglês misturado a gestos e risadas. Contou sobre seu trabalho como arquiteto, sobre a avó que lhe ensinara a cozinhar e sobre o sonho de construir casas para pessoas que não tinham onde morar. Márcia o ouvia com atenção. Era diferente de tudo que ela conhecera. Tão simples, tão verdadeiro. Nada de luxo, nada de status. Apenas um homem que falava de amor pelas pessoas e pelo que fazia. "E você?", perguntou ele, curioso. "Por que veio para a Coreia?" Ela hesitou. O olhar dele era sereno, mas profundo demais. "Digamos que eu precisava me encontrar, antes que fosse tarde." Ho-jun não insistiu. Apenas sorriu, como se entendesse sem precisar de palavras. Os dias passaram,
E o encontro na cafeteria virou rotina. Ele começou a ensiná-la pequenas frases em coreano, enquanto ele ajudava a melhorar o inglês. Riam dos erros um do outro. Era leve, era bonito. Mas numa noite, quando a cafeteria já fechava, Márcia viu algo no celular dele, uma foto antiga com uma mulher sorridente. "Ela é sua namorada?" perguntou sem conseguir esconder o incômodo. Rojun olhou para a tela por um instante e depois respondeu: "Era. Ela morreu há 3 anos." O silêncio tomou conta da mesa. Márcia sentiu um nó no peito. Ele continuou: "Desde então, nunca mais consegui me abrir para ninguém. Até agora." Os olhos dele encontraram os dela. A chuva lá fora começou a cair mais forte, e o som parecia embalar o que estava nascendo entre eles, algo frágil, mas sincero. Márcia, pela primeira vez, não sentiu vontade de fugir. E se fosse você no lugar da Márcia? Você teria coragem de se apaixonar de novo, depois de fugir de tudo? Conta nos comentários. Você acredita que um amor verdadeiro pode nascer depois de uma fuga? A chuva caía fina naquela noite, como um sussurro que embalava os pensamentos de Márcia. Ela voltava para casa com o coração acelerado, lembrando das palavras de Rojun. "Nunca mais consegui me abrir para ninguém. Até agora." Essas palavras ecoavam como uma confissão, suave, mas profunda. Ela encostou a testa no vidro da janela do ônibus e sorriu sozinha. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, estivesse começando a acreditar que merecia ser amada de verdade. Nos dias seguintes, os encontros entre eles se tornaram inevitáveis. Rojun a levava para conhecer lugares escondidos de Seul, um mercado local onde ele comprava frutas frescas, um pequeno templo onde gostava de sentar em silêncio e até uma livraria antiga, onde o dono sempre oferecia chá. "Aqui é onde eu venho quando preciso pensar", disse ele certa vez, observando as luzes da cidade refletindo no rio Han. "E o que você pensa quando está aqui?" perguntou ela com a voz baixa. Ele olhou para ela, demorando um pouco para responder. "Penso que, às vezes, o que a gente perde nos prepara para o que realmente importa." Márcia sentiu o coração disparar. Aquela frase era simples, mas tocava fundo. Ela entendeu naquele instante que Rojun não estava apenas curando a própria dor, estava ajudando-a a curar a dela também. Numa tarde fria, ele apareceu na porta da cafeteria com algo nas mãos. "Um presente", disse sorrindo. Dentro da caixa havia um pequeno chaveiro em formato de guarda-chuva azul. "Para você nunca esquecer o dia em que nos conhecemos." Ela segurou o chaveiro com cuidado, emocionada. "Como eu esqueceria? Foi o dia em que derramei café no homem mais paciente da Coreia." Os dois riram, e o riso deles ecoou leve, como um vento novo que começava a soprar entre os dois corações. Mas enquanto Márcia começava a se abrir para aquele sentimento, uma mensagem inesperada chegou ao celular dela. Era do ex-noivo. "Estou em Seul, precisamos conversar." O sorriso dela sumiu. O passado que ela pensava ter deixado para trás estava prestes a bater a porta. O som da notificação ainda ecoava na cabeça de Márcia. Ela olhava para o celular sem coragem de abrir a conversa. "Estou em Seul. Precisamos conversar." As mãos tremiam. O nome dele, Rafael, parecia trazer de volta todo o peso que ela tentou deixar no aeroporto, junto com o vestido rasgado e as promessas vazias. Nos dias seguintes, Márcia tentou agir com naturalidade, mas Rojun percebeu. Ele sempre percebia. "Está tudo bem?" perguntou ele enquanto caminhavam pela margem do rio. Ela forçou um sorriso, só um pouco cansada. Rojun não insistiu, mas o olhar dele denunciava preocupação. Naquela noite, quando ela voltou para o pequeno apartamento que alugava, Rafael já esperava na porta. "Márcia", disse ele com aquele tom autoritário que ela conhecia bem,
Como me encontrou? Você acha que eu deixaria a mulher que amo fugir assim? Ela recuou um passo. O amor dele sempre soara mais como posse. Rafael, eu não posso voltar. Você vai voltar sim. Eu te dei tudo. E você fugiu como uma covarde. Márcia sentiu o peito apertar. Por um instante, lembrou-se do motivo pelo qual fugira. O controle, as humilhações sutis, o medo de nunca poder ser ela mesma. Eu não quero mais o seu tudo. Eu quero o meu próprio pouco, respondeu firme, antes de fechar a porta e deixar Rafael sozinho no corredor. No dia seguinte, Márcia encontrou Rodion na cafeteria. Ele percebeu algo diferente no olhar dela, uma mistura de tristeza e coragem. Ontem, eu precisei encarar uma parte do meu passado, confessou. Mas agora, eu só quero seguir em frente. Ele sorriu com ternura. Então vamos seguir juntos. Márcia sorriu de volta, mas dentro dela, o medo ainda sussurrava. E se Rafael não desistir? Enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas, um carro preto passou devagar pelo outro lado da calçada. Do banco de trás, Rafael observava em silêncio. O olhar dele era frio, determinado. Os dias seguintes foram silenciosos demais. Márcia tentava seguir a rotina, mas cada passo parecia pesado, como se o passado a observasse de algum canto escuro da cidade. Rojun, por outro lado, estava radiante. Ele acreditava que o olhar triste dela havia desaparecido para sempre. Quero te mostrar um lugar especial hoje, disse ele, empolgado. Ela tentou sorrir. Um lugar? Sim, um templo que minha avó sempre visitava. Ela dizia que lá o coração encontra respostas que a mente tem medo de buscar. Márcia aceitou o convite. No caminho, o vento frio da montanha cortava o rosto, mas a presença dele a aquecia. Subiram longas escadarias, e quando chegaram ao topo, o templo estava envolto em névoa. O som suave dos sinos e o aroma de incenso enchiam o ar. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Por um instante sentiu paz, mas essa paz durou pouco. Quando voltaram para a cidade, ela viu, estacionado do outro lado da rua, o mesmo carro preto da noite anterior. O coração dela gelou. Rafael estava mesmo vigiando. Naquela noite, ela decidiu contar a verdade. Estavam jantando num pequeno restaurante, quando ela segurou a mão de Rojun. Eu preciso te dizer algo sobre o meu passado. Ele a olhou com atenção, sem julgamentos. Pode confiar em mim. As palavras saíram entrecortadas, com a voz embargada. Eu fugi de um noivado. Ele me controlava, me sufocava. E agora ele veio atrás de mim. O rosto de Rojun endureceu por um segundo. Ele está aqui em Seul? Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Márcia, ele disse firme. Ninguém que te ama de verdade tenta te prender. Você fez certo em fugir. E agora, eu prometo, não vai enfrentar isso sozinha. Ela chorou, e ele a abraçou forte, como se o mundo inteiro pudesse se dissolver naquele instante. Mas do lado de fora, entre sombras e luzes, Rafael observava de longe, a expressão tomada pela raiva. Você vai se arrepender de ter fugido de mim. O céu de Seul estava coberto por nuvens escuras, e o vento anunciava que algo grande se aproximava. Não apenas uma tempestade, mas um confronto inevitável. Márcia sentia isso no coração. Nos últimos dias, ela e Rojun viveram cada momento como se fosse o último. Caminhadas noturnas, risadas entre goles de chá, promessas trocadas em silêncio. Mas por trás dos sorrisos, o medo ainda espreitava. Ela sabia que Rafael não iria embora tão fácil. Naquela noite, enquanto fechava a cafeteria junto com Rojun, ouviu um barulho forte do lado de fora, o som de um carro freando bruscamente. Antes que pudesse reagir, uma voz conhecida ecoou. Então é aqui que você se esconde, Márcia. Rafael saiu do carro, molhado pela chuva, o olhar carregado de fúria e posse. Rojun se colocou na frente dela.
Ela não está se escondendo. Ela apenas escolheu ser livre. Rafael riu, um riso amargo. E você acha que pode tirá-la de mim? Você nem a conhece de verdade. Eu conheço o suficiente para saber que ela nunca foi sua. As palavras ecoaram como trovões. Márcia, tremendo, tentou intervir. Rafael, por favor, vá embora, isso acabou. Mas ele deu um passo à frente e, num impulso de raiva, empurrou Rojun contra a parede. Ela gritou. Rojun tentou se levantar, mas o impacto o deixou tonto. A chuva caía forte, misturando-se às lágrimas que Márcia não conseguia conter. De repente, algo mudou no olhar dela. Medo se transformou em coragem. Ela correu até Rafael e gritou: "Chega! Você não manda mais em mim!" Rafael ficou paralisado por um instante. Era a primeira vez que via aquele fogo nos olhos dela. Eu não sou mais a mulher que você deixou com medo. Eu aprendi o que é amor de verdade e ele nunca machuca. A polícia, chamada por um vizinho, chegou logo em seguida. Rafael tentou fugir, mas foi contido. Enquanto o levavam, ele olhou para trás e murmurou: "Você vai se arrepender." Márcia caiu de joelhos, exausta, mas Rojun a envolveu nos braços. "Acabou", disse ele com voz baixa. "Agora você está livre." Ela o olhou nos olhos e ali, no meio da tempestade, percebeu que estava verdadeiramente livre. O amanhecer chegou silencioso em Seul. Depois da tempestade, a cidade parecia respirar alívio. As ruas ainda molhadas refletiam o céu alaranjado, e o som distante dos sinos do templo lembrava que todo recomeço começa no silêncio. Márcia observava a paisagem da janela do apartamento de Rojun. O corpo ainda doía, o coração também. Mas havia algo novo ali dentro. Paz. Não era a felicidade eufórica dos filmes. Era uma calma doce, como quem finalmente entende que sobreviveu. Rojun se aproximou devagar, trazendo 2 xícaras de café. "Está quente, como você gosta, agora sem açúcar." Ela sorriu. "Você lembra até disso. Aprendi que as pequenas coisas são as que mais contam." Sentaram-se juntos no chão, observando o vapor subir das xícaras. Por um instante, não havia passado, nem medo, apenas 2 corações que se encontraram no tempo certo, ainda que o tempo parecesse errado. Márcia respirou fundo. "Eu não sei como agradecer." Rojun olhou com ternura. "Não precisa. Eu só quero que, quando olhar para trás, você lembre que foi corajosa e que o amor não salvou você. Ele apenas te mostrou que você podia se salvar sozinha." Ela encostou a cabeça no ombro dele e ali, no aconchego da simplicidade, percebeu o verdadeiro significado do amor. Não era sobre possuir, era sobre permitir. Permitir ser livre, permitir ser amada, permitir recomeçar. Lá fora, a chuva fina voltou a cair, mas dessa vez ela não assustava. Era como uma bênção, lavando o que doía e fazendo florescer o que ficou. Márcia segurou o chaveiro do guarda-chuva azul, símbolo do acaso que virou destino, e sussurrou: "Obrigada por me ensinar que o amor pode nascer da coragem." Rojun sorriu e respondeu baixinho: "E obrigado por me ensinar que até corações partidos podem voltar a bater." E enquanto a cidade despertava, eles apenas ficaram ali, abraçados, ouvindo o som da chuva, o mesmo som que um dia os fez se encontrar. E se você fosse a Márcia, você teria ficado na Coreia e recomeçado do zero por amor? Deixa nos comentários o que essa história te ensinou sobre o amor verdadeiro.